Apareceu o PowerPoint. Aí, se Deu? quiser. Isso, agora foi. Gente, é a primeira reunião científica da urgência, começando com a doutora Laís. A ideia é que a urgência faça, ao modelo das outras especialidades, uma reunião por mês. Então, a gente agradece todo mundo aí que está prestigiando a primeira reunião. E aí a gente está gravando, tá? Porque às vezes o pessoal não consegue assistir tudo e fica disponível depois no YouTube do CEP. O link está lá na bio do @CEP_primavera. Doutora Laís, obrigada. E, e aí a gente vai se falando. Obrigada. Eu que agradeço. Então, vamos lá, pessoal. Vou falar um pouco sobre a abordagem do broncoespasmo na emergência. E aí, para a gente entender como é formado o broncoespasmo, a gente precisa entender a fisiopatologia da obstrução das vias aéreas. E existem três principais causas para o aumento da resistência ao fluxo aéreo e aí a formação daquele som que a gente escuta, que é o sibilo. A primeira causa para a formação do broncoespasmo, não no broncoespasmo, na verdade, mas do sibilo, é quando há um preenchimento da via aérea por algum conteúdo, seja por um conteúdo mucoso, de secreção, como na bronquite crônica, seja por um conteúdo de líquido, como no edema pulmonar, ou até mesmo na aspiração de um corpo estranho. Só que no corpo estranho, o sibilo ele vai ser mais localizado do que difuso, como nas outras doenças. Então, não sei se a seta aparece, mas é como a gente consegue ver aqui, a via aérea preenchida por um conteúdo. Ou uma segunda causa para a formação dessa obstrução das vias aéreas é quando ocorre uma alteração do parênquima pulmonar adjacente, uma destruição desse parênquima pulmonar adjacente à via aérea, como acontece no enfisema, e aí essa via aérea ela perde a tração radial, consequentemente leva a uma redução do diâmetro dela. E isso contribui para a formação do sibilo e da obstrução da via aérea. Não só por destruição, que pode acontecer isso, pode acontecer também por alguma compressão localizada. Por exemplo, às vezes um linfonodo hilar, ele pode comprimir a via aérea adjacente e isso fazer um grau de obstrução também, e é uma compressão extrínseca. E também um edema peribrônquico, de congestão. Então, o edema ao redor da via aérea leva a uma compressão, reduzindo o diâmetro desse brônquio. E uma terceira causa, que aí sim é a causa do broncoespasmo, é quando ocorre um aumento na espessura da parede dessa via aérea. E aí é o que acontece nos casos de asma. Então, essa imagem aqui mostra uma via aérea normal e uma via aérea de um paciente asmático. Então, essas imagens, não sei se dá para ver, mas são as cartilagens. Essas imagens são as glândulas, a musculatura e o epitélio endobrônquico. No paciente asmático, o que ocorre é um processo inflamatório dessa parede, dessa região. E ocorre um aumento das glândulas mucosas e aí, consequentemente, um aumento da produção de muco, que já vai levar a uma redução do diâmetro desse brônquio. A musculatura lisa peribrônquica, ela se torna mais grossa, na verdade, e que é hipertrofiada, e ela se contrai com maior facilidade. Isso contribui para a redução do diâmetro também. E um edema de mucosa peribrônquica. Então, a asma tem todos esses eventos acontecendo, e é ela que gera o broncoespasmo. Então, o broncoespasmo é um espasmo, a contratura dessa musculatura na grande maioria das vezes. Outras causas, a bronquite crônica, pela formação da produção de secreção, pelo edema de mucosa também, como a gente pode ver aqui, e o edema mural, da mesma forma. Então, falando mais precisamente do broncoespasmo em si, a gente precisa falar sobre a asma e sobre a sua exacerbação. Então, a crise de asma ela é uma emergência médica, é muito comum. Corresponde a aproximadamente 5% dos atendimentos na urgência. É importante fazer uma avaliação rápida e objetiva, porque esse paciente pode evoluir com um potencial de gravidade e fatalidade. Por exemplo, uma em cada 250 mortes no mundo
é secundária a uma crise de asma que não foi adequadamente tratada. O fato de o paciente ter uma exacerbação de asma, uma crise, isso já é fator para exacerbações no futuro. Então, o fato de esse paciente ele ter uma exacerbação de precisar ir para a emergência, já coloca ele no risco maior de ter eventos futuros. E 20 a 30% dos pacientes que buscam a emergência, somente 20 a 30% que necessita de internação hospitalar. Existem alguns problemas durante o atendimento da emergência. Entre esses problemas, uma história e o exame físico inadequado é o principal ponto. Então, sempre é importante sabermos de quanto tempo que esse paciente tem asma. É uma asma que vem desde a infância, é uma asma que se iniciou na idade adulta, os pacientes idosos às vezes começam a ter uma asma, porque isso nos faz pensar em diagnósticos diferenciais para aquele sintoma. O exame físico também é extremamente importante do fato da ausculta respiratória. Então, um tórax com muito sibilo é melhor do que um tórax silencioso, porque o tórax silencioso já fala a favor de um grau de obstrução um pouco mais intenso. Vai ser um pouco mais difícil, talvez, de a gente conseguir tratar esse paciente sem que ele fique internado. Então, sempre uma história, se teve algum fator exposicional que descompensou nesse momento, e o exame físico através da ausculta, o exame físico através da visualização, se o paciente está usando musculatura acessória ou não, isso fala muito a favor de uma condução mais adequada. Outro problema bastante comum é uma avaliação incompleta da função pulmonar, mas confesso que eu nunca presenciei na emergência um peak flow, que é esse aparelho que a gente mede o grau de obstrução do paciente. Então, nesse tempo todo, assim, de pneumologia e de formação de clínica, eu nunca vi nos hospitais que eu trabalhei na emergência o peak flow. Se tivermos, vai ser ótimo, porque é através dele que a gente vê a resposta também do paciente ao tratamento. E aí, muitas vezes, o peak flow ajuda a definir também a indicação de internação. Um outro problema bastante comum, mas que acredito que nos dias atuais nem tanto, que é o uso de aminofilina e terbutalina como tratamento principal da crise. Eu vou explicar mais para frente o porquê que não devemos utilizar a aminofilina e a terbutalina como tratamento principal. Além do uso de subdoses de beta-2 agonistas. Então, eu acho que esse é um grande problema. Eu acho que na maioria das emergências, a maioria das pessoas, inclusive eu no início também tinha um pouco de medo de usar doses mais elevadas do beta-2 agonistas, mas com a explicação que eu vou dar mais para frente, a gente vai perder um pouco mais o medo de usar doses adequadas. Ou então, deixar no intervalo excessivo o paciente, ou seja, na primeira hora, o ideal é que faça as nebulizações ou o uso do beta-2 agonista através do spray a cada 20 minutos. Então, dentro de uma hora, o intervalo da medicação vai ser de 20 em 20 minutos. Então, não espaçar muito, só fazer de hora em hora. Isso pode interferir no prognóstico desse paciente. E o atraso da administração do corticoide. O corticoide ele não vai fazer um efeito imediato, mas ele vai ser muito útil em evitar a descompensação futura desse paciente e uma exacerbação no futuro também. E um dos pontos mais importantes é a não identificação de um paciente que tem uma asma de alto risco. Isso é bem simples de identificar. É só perguntar para o paciente se alguma vez na vida dele ele já precisou ser entubado por uma exacerbação de asma. Se a resposta for sim, esse paciente é um paciente de alto risco que ele já merece internação, independente de ele ter uma boa resposta ao tratamento inicial. Então, passando essa avaliação inicial, história, exame físico, a gente precisa avaliar a gravidade do doente que chega na emergência para a gente. Então, a gente classifica esse doente como tendo uma exacerbação leve a moderada ou uma exacerbação grave. Na exacerbação leve a moderada, o paciente ele consegue falar frases, ele prefere ficar sentado, ele não está agitado, ele está taquipneico, mas é uma frequência respiratória de até 30 incursões por minuto. Ele não faz uso de musculatura acessória, de musculatura do esternocleidomastoideu, dos escalenos.
Ele está taquicárdico, mas é uma frequência cardíaca de até uns 120. Ele tem uma saturação tolerável, não abaixo de 90, fica até 95. E tem um pico de fluxo expiratório que, infelizmente, a gente não consegue fazer, mas se fizéssemos, o pico de fluxo seria acima de 50% do predito. Já um paciente grave é um paciente que ele não consegue falar frases, ele só fala palavras, ele senta inclinado para frente, porque a sensação que ele tem sentada para frente é que ele consegue respirar melhor. Ele é um paciente que ele está mais agitado, ele está taquipneico, mas aqui com uma frequência respiratória acima de 30, já está em uso de musculatura acessória, está mais taquicárdico do que o paciente numa exacerbação leve a moderada, ou seja, uma frequência cardíaca acima de 120. Está mais hipoxêmico, uma saturação abaixo de 90, 92. E aí é interessante que esses pacientes graves, é importantíssimo a coleta de uma gasometria arterial, para a gente ver como é que está a PaCO2 também. Uma PaCO2 num paciente que está com sintomas, sinais de uma exacerbação grave, e essa PaCO2 ela está normal, isso já chama a atenção, porque o ideal é que essa PaCO2 esteja abaixo do normal, se ele estiver nessa fase de exacerbação. Então, ele está no início dessa exacerbação. PaCO2 normal, ou se elevando, fazendo hipercapnia, isso indica que o paciente está entrando em falência respiratória, que aí muito provavelmente ele vai precisar ser entubado com brevidade. E se tivéssemos o pico flow, pico de fluxo, o que nós veríamos era um pico de fluxo abaixo de 50% do predito. E aí, passando pela gravidade, então recebemos os pacientes, coletamos histórias, exame físico, classificamos a gravidade leve, moderada ou grave, iniciando o tratamento. Então, iniciando com oxigênio para aqueles pacientes que têm indicação, sendo que o objetivo é manter a saturação acima de 92% em adulto e nas gestantes, nos cardiopatas, acima de 94%. E é importante sempre umidificar o ar, para evitar a piora do broncoespasmo, porque o ar seco pode contribuir para o broncoespasmo. O único problema que a gente tem nos tempos atuais é o COVID, porque quando umidifica, você pode aumentar a capacidade de gerar aerosóis. Então, vai ter que ser com ar seco mesmo e tentar otimizar as outras medidas. Os broncodilatadores de curta duração, fazendo parte do tratamento. Então, os beta-2 agonistas, eles vão promover uma broncodilatação de 3 a 4 vezes mais potente do que as metilxantinas, a terbutalina e até os anticolinérgicos. Então, por isso a importância de ser a primeira escolha no tratamento da emergência. Existem os de curta duração e de longa duração, os de curto salbutamol, que é o Aerolin, e o fenoterol, que é o Verotec, e o de longa duração, o salmeterol, que está presente no Seretide, que eu acho que o que vocês mais conhecem, e o formoterol, que está presente em N dispositivos, praticamente em todos os outros. As doses dos beta-2 agonistas, como eu já falei, elas precisam ser feitas a cada 20 minutos na primeira hora, porque é o tempo que a gente leva para reavaliar o paciente e saber se ele teve resposta significativa à nossa conduta ou não. E aí, não devemos ter medo de fazer a dose adequada para os pacientes. Então, a dose de nebulização vai variar de 2,5 mg a 5 mg, que corresponde a 10 a 20 gotas do salbutamol fenoterol, em 4 ml de soro fisiológico, a um fluxo contínuo de 6 a 8 litros por minuto. Esse fluxo pode ser em ar comprimido, se o paciente não tiver com hipoxemia, ou em O2, se ele tiver com um certo grau de hipoxemia, uma desaturação. O único problema da nebulização é que ela vai gerar aerosol também. Então, podemos utilizar e devemos utilizar o salbutamol spray. E aí, esse salbutamol, ele pode ser acoplado no dispositivo chamado espaçador, em que uma extremidade desse dispositivo a gente encaixa a medicação, na outra extremidade o paciente ou ele acopla a boca nessa região ou ele acopla a face nessa outra região. E aí, quanto fazer do salbutamol? De 4 a 8 puffs. Se o paciente tem uma exacerbação leve,
você pode iniciar com 4 puffs. É uma exacerbação mais grave, mais sintomática, pode partir para 6 a 8 puffs. Lembrando que é a cada 20 minutos na primeira hora. E por que optar pelo salbutamol spray com espaçador? Porque somente 10 a 20% do que é gerado no aerosol atinge o epitélio brônquico, porque as partículas se dispersam no aerosol. O que não acontece quando você acopla a medicação, o salbutamol, na bombinha, como é conhecida, ao espaçador. A absorção disso é muito melhor. A utilização de salbutamol venoso é só em caso bem extremo. Eu vi somente um paciente que a gente iniciou um salbutamol venoso. Era um paciente bem grave, que já estava entubado na UTI, já estava em uso de várias medicações broncodilatadoras, mas ele mantinha o broncoespasmo, e aí a gente precisou usar o salbutamol venoso, usou por aproximadamente 48 horas, e ele teve uma boa resposta, mas foi o único e é só para caso extremo, realmente. Os efeitos colaterais mais comuns dos beta-2 agonistas de curta duração, os dois principais é taquicardia e tremor. Mas o paciente não já chegou taquicárdico? Já, mas ele chegou taquicárdico pelo desconforto. Quando você consegue broncodilatar, você vai perceber que aquela taquicardia ela vai diminuir e o paciente vai ficar mais confortável. Então, ele está taquicárdico, mas você mesmo assim vai fazer a medicação, o beta-2 agonista. Hipocalemia é uma das complicações também que podem acontecer, mas isso é mais comum no paciente que está internado, que a gente precisa fazer mais vezes, além de outras como hiperglicemia, náusea, vômito e ansiedade. O corticoide, ele sempre deve ser iniciado nos pacientes com exacerbação e sempre tem que ser iniciado nas primeiras horas também, se possível na primeira hora, porque o tempo de ação dele, na verdade, o tempo que ele leva para fazer o seu efeito é de pelo menos 4 horas. Então, não é ele, naquela primeira hora, que vai ajudar no tratamento de broncoespasmo. O objetivo maior do corticoide é evitar a recidiva de sintomas, é evitar que a exacerbação ela progrida para uma exacerbação grave, se for leve ou moderada, e além disso, ele reduz a necessidade de hospitalização e de internação. Não são doses tão altas, excessivas, são doses em torno de 40 a 60 miligramas de prednisona, ou dose equivalente de metilprednisolona. Contudo, o paciente grave que foi entubado, que está em UTI, a gente pode ser mais permissivo e aumentar dessa dose do corticoide, chegando a fazer até, por exemplo, 60 miligramas de metilpred de 6 em 6 horas, porque é um paciente de maior gravidade. Mas a maioria dos pacientes, eles ficam muito bem com uma dose moderada. E o ideal é manter esse corticoide por pelo menos 5 a 7 dias, não passar disso, e ter uma suspensão abrupta, porque nesse meio tempo já vai ter sido iniciado um corticoide inalatório para ele. Então, que é o nosso objetivo maior. Então, a asma, ela é uma doença inflamatória, em que aumenta a quantidade de glândulas, como eu mostrei, aumenta a produção de secreção e que a gente precisa desinflamar essa via aérea. E a medicação para isso é o corticoide inalatório. Outra medicação que a gente pode utilizar na emergência são os anticolinérgicos. O brometo de patrópio, que é o Atrovent, é um desses anticolinérgicos. Ele tem uma ação interessante porque eles aumentam a resposta do pico de fluxo respiratório e aumenta a resposta no volume expiratório forçado no primeiro segundo, ou seja, ele desobstrui o paciente. Ele melhora aquele broncoespasmo, ele aumenta o diâmetro da via aérea. E ele também diminui a chance de internação, a necessidade de internação. Os anticolinérgicos, eles são a droga de primeira escolha nos pacientes que desenvolveram broncoespasmo por causa de beta-bloqueador, porque os beta-bloqueadores bloqueiam os receptores beta, os beta-2, né? E aí o beta-2 agonista não vai conseguir agir porque o receptor dele está bloqueado. E aí os anticolinérgicos atuam em outros receptores, são os receptores muscarínicos, e aí vão promover uma broncodilatação mais efetiva. A dose para inalação é uma dose de 0,5 miligrama a cada
20 e 30 minutos, e aí você pode repetir a cada 2 a 4 horas. A solução para nebulização ela é de 0,25 mg por ml, ou seja, 40 gotas de atrovente. Existe também o dispositivo do atrovente em bombinha, que também pode ser utilizado. Se tiver no serviço a bombinha do atrovente, a mesma quantidade de puffs que eu falei do beta-2 é a mesma quantidade dos anticolinérgicos do ipratrópio, de 4 a 8 puffs também naquele mesmo intervalo. Já partindo para outras medicações que não são de primeira linha, mas podem ser úteis no manejo do paciente com broncoespasmo mais severo, é o sulfato de magnésio. Ele é utilizado nas exacerbações graves que não tiveram boa resposta às medidas anteriores e às medidas otimizadas, com dose otimizada das medicações. Isso porque o magnésio ele é um cofator em reações enzimáticas, e aí a hipermagnesemia ela causa o relaxamento da musculatura lisa, e aí se a gente lembrar daquela imagem da via aérea em que a musculatura está hipertrófica e contraída, o magnésio vai ajudar a diminuir essa contratura dessa musculatura lisa da via aérea. A dose feita é 2 mg de sulfato de magnésio em 50 ml de soro em bolos em 20 minutos e pronto. Não precisa repetir. Se o paciente não teve resposta a essa primeira dose, provavelmente ele não vai ter resposta à segunda, e a chance de fazer eventos adversos é muito maior com a segunda dose. Normalmente, o paciente, se ele tiver melhor, ele começa a melhorar dentro de 1 a 2 horas após o término da infusão. E os principais efeitos colaterais, náuseas, rubor, fraqueza, arreflexia e a depressão respiratória. Metilxantina, estou deixando para o final, porque é a medicação que, teoricamente, seria a nossa escolha lá para o final, porque ela é uma medicação que tem uma margem de segurança muito estreita entre a dose terapêutica e a dose tóxica. A gente já viu que os beta-2 agonistas, eles têm um potencial de broncodilatar muito maior do que as metilxantinas. E tem muitos efeitos colaterais. E entre os efeitos colaterais, um dos mais importantes são as arritmias cardíacas, náuseas e vômitos. Mas, naquele paciente que já tentamos de tudo, o paciente não teve boa resposta, podemos utilizar a metilxantina, a dose dela e a forma de utilização por via intravenosa contínua. Se faz um bolus de 5 a 6 mg por quilo em 20 minutos e depois mantém uma infusão contínua de 0,6 a 0,9 mg quilo por hora. Sendo que é super importante monitorizar o nível sérico nas primeiras 6 a 12 horas após o início de infusão, porque precisamos manter o nível sérico da xantina, da aminofilina, em no máximo 15. Passando de 15, o nível tóxico de toxicidade é muito elevado, e aí contraindica o uso dela. Outras terapêuticas são terapêuticas, uma parte delas experimental, é a mistura do hélio com oxigênio, que é o chamado Heliox, que praticamente não se usa. O objetivo maior é porque o hélio ele tem uma densidade menor do que o oxigênio, e aí se faz uma mistura em que aproximadamente 70%, 80% é de hélio e 20% de oxigênio, e aí como ele é menos denso, o hélio, a turbulência do ar naquela via aérea estreitada se reduz, e aí o fluxo de ar ele passa a ser mais fluido do que no paciente que tem ainda a obstrução. Mas isso não é muito utilizado, não. O que pode ser mais utilizado são os agentes anestésicos, como alotano, enflurano, isoflurano, eles são broncodilatadores, mas para fazer o agente anestésico, o paciente tem que estar num ambiente isolado, ele sozinho, porque corre o risco desse agente anestésico escapar e aí disseminar, né, para o ambiente. E uma medicação que é muito utilizada, está sendo muito utilizada agora, que é a ketamina. A ketamina tem uma ação broncodilatadora importante, então poderia ser uma das medicações utilizadas no paciente que precisou ser entubado. Os antibióticos, então, os antibióticos não devem ser feitos, até porque a maioria das exacerbações da asma são devido a componentes de alergia. A maioria dos pacientes tem uma asma alérgica,
Então, ele teve uma exposição à poeira, teve uma exposição a mofo, teve contato com um ambiente mais frio do que o habitual. Então, isso que levou à exacerbação. Então, antibiótico não estaria indicado. Contudo, se o paciente tiver uma exacerbação por causa infecciosa, o paciente teve febre, está com uma rinocinusite, tem gotejamento posterior, então tem uma tosse produtiva associada com expectoração purulenta, então aí caberia o uso do antibiótico, mas só em casos selecionados. A VNI, os estudos mostram evidência fraca para o uso da VNI, mas ela pode ser utilizada naquele paciente que você está vendo que ele não está melhorando com a terapêutica inicial, mas é um paciente que ele ainda não precisa ser entubado nesse momento, e aí você pode tentar fazer uma ventilação não invasiva para ver se evita que esse paciente seja entubado. Mas na grande maioria das vezes, é o paciente que não responde a todas aquelas medidas que fizemos, em que ele começa, ao invés de ficar agitado, começa a ficar mais sonolento, ao invés de ficar taquipneico, ele começa a reduzir a frequência respiratória, a PaCO2 começa a se elevar, a hipoxemia piora. Então, esses pacientes, eles precisam ser intubados, não se deve retardar a intubação deles. E aí, esse paciente com exacerbação de asma, eles podem desenvolver algumas complicações. Eu botei duas principais aqui, que são as que mais acontecem. Não são tão comuns, mas podem acontecer. Então, essa radiografia à esquerda na tela, o que ela mostra é um pneumotórax à direita. Tem a lâmina aqui do pulmão. Então, não é incomum de acontecer, porque o paciente com a crise de asma que não responde, ele tende a hiperinsuflar, chega um momento que a hiperinsuflação foi tão intensa que rompe, e aí forma um pneumotórax. E na radiografia direita, o que a gente pode ver é um pneumomediastino. Então, existe uma quantidade de ar entre o coração e a camada do pericárdio, como a gente está vendo aqui. Aqui na região cervical, se a gente prestar atenção, na radiografia da esquerda, onde tem o pneumotórax, a região cervical do paciente, a gente não consegue identificar nada que chame a atenção, diferentemente da direita, que a gente vê umas linhas hipertransparentes aqui na região cervical, isso é sinal de que tem ar dissecando o mediastino. E na região retrocardíaca e paraesofagiana, também a gente consegue identificar que tem ar nessa região aqui. Então, são as duas complicações que podem acontecer no paciente se a gente não tratar adequadamente. E aí, esse paciente que chegou na emergência, a gente iniciou o tratamento, a gente já sabe que é aquele paciente de alto risco, ou seja, ele já foi entubado previamente, ele já tem indicação de internação, mas e os outros? Então, quais são as indicações de internação? É aquele paciente que não melhora após 60 minutos de uma terapia otimizada, com dose adequada, intervalo adequado. Paciente com exacerbação grave, que provavelmente, se a gente não conseguir tratar adequadamente, ele vai precisar ser entubado. O paciente que já teve uma história prévia de uma exacerbação severa que necessitou de intubação, esse já é um critério de internação desde o início. Ou se o paciente apresenta alguma complicação, como a gente viu, um pneumotórax, um pneumomediastino, uma hipercalço, uma redução do potássio severa, né, uma hipocalemia severa, importante. E se o paciente mora num ambiente domiciliar inadequado? Isso seria, por exemplo, o paciente que está reformando o apartamento dele e ele tem asma. Como é que ele vai voltar para um apartamento que está em reforma, que tem poeira, que tem mofo? Então, sempre tem que ter esse cuidado de perguntar antes da alta como é que está o ambiente domiciliar desse paciente, senão ele vai exacerbar novamente. E aí vimos o critério de internação e aquele paciente que chegou na emergência, na exacerbação leve, moderada, a gente conseguiu tratar, o paciente melhorou, qual é o nosso plano para alta hospitalar desse paciente? Ou aquele paciente precisou internar e melhorou durante a internação, qual é o plano para alta hospitalar desse paciente que foi internado? O ideal é que todos esses pacientes, eles sejam vistos por um pneumologista em até 7 dias após a alta hospitalar, até para ajustar a medicação inalatória, combinar com ele a realização do plano, o plano que eu vou falar um pouquinho mais à frente, o que deve ser feito se ele exacerbar.
E o que utilizar na alta desse paciente? O que é que a gente vai prescrever para ele utilizar em casa? Sempre, 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 esse paciente vai ter que sair com corticoide inalatório. E pode ser qualquer corticoide inalatório, de qualquer dispositivo, de qualquer forma. O importante é que ele saia com corticoide inalatório, que pode ou não ser associado a um beta-2 agonista de longa duração. E o mais importante do que só prescrever as medicações é ensinar o paciente a usar, porque muitos deles não sabem utilizar o dispositivo adequadamente e isso vai interferir no controle da doença. Então, a gente tem que ensinar a usar a medicação também. O corticoide oral, como já foi comentado, os pacientes eles precisam sair, eles têm uma exacerbação, eles precisam sair com corticoide oral até para a gente reduzir chance de ele exacerbar novamente, sendo o tempo máximo de 7 dias, como já foi comentado. Sai também na prescrição de alta com medicação de alívio, mas a medicação de alívio é para ser utilizada somente para o alívio. Só para o alívio, não é o tratamento. Então, o tratamento é o corticoide inalatório associado ao não beta-2. O salbutamol, que é o Erolin, ou o fenoterol, que é o Verotec, vai ficar só de alívio se o paciente tiver sintoma no intervalo que ainda não chegou na segunda dose da medicação do corticóide, por exemplo, inalatório. Controlar o ambiente, então é um paciente que tem uma casa cheia de cortina, cheia de tapete, que está em reforma, então isso tem que ser conversado com ele para que haja o controle do ambiente, senão ele vai voltar para o hospital. E a gente desenvolver um plano de ação junto com o doente. O plano de ação nada mais é do que, se você exacerbar novamente, você aumenta a dose do seu corticoide inalatório. Ou então, aumentou a dose do corticoide inalatório, mesmo assim ficou sintomático, então começa a usar corticoide oral novamente. Começou a usar corticoide oral, aumentou a dose inalatória, mesmo assim está descompensado, busca a emergência para ser avaliado. Então, esse é um plano de ação básico a ser feito. Eu acho que era isso, a apresentação. Oi, doutora Laís. Bem completa, hein? Eu achei, foi da fisiopatologia até o tratamento em casa. Tem umas perguntas no chat. Eu não sei se o pessoal que fez a pergunta consegue falar, se tiver, né, às vezes não tem áudio, senão eu posso ler. Gladson. Oi, boa noite. Boa noite, Gladson. Tudo bem, doutora? Primeiramente, muito parabéns pela aula, viu? Foi excelente, de verdade. Deu para a gente passear aí por toda essa parte da emergência, foi muito boa mesmo. Doutora, eu só fiquei só com uma dúvida em relação ao quadro clínico, quando a senhora falou em relação aos quadros, né, daquelas diferenciações do leve e os mais severos, e que a minha dúvida é que, assim, esses quadros de exacerbação, na prática clínica da senhora, a senhora consegue identificar isso, ele surgindo já num quadro de exacerbação, já assim, mais moderado para grave, ou ele segue um segmento, assim, de algo mais gradual, né, em relação à piora da patologia base dele? Então, muitos pacientes, eles chegam com quadro moderado a grave na emergência, porque grande parte dos pacientes asmáticos, eles não usam tratamento, eles não usam corticoide inalatório. Eles acham que o beta-2 agonista, a bombinha, é o tratamento dele. E aí, quando ele começa a exacerbar, começa a ter sintomas leves, começa a utilizar o beta-2 agonista com maior frequência e vai ficando em casa. E aí, muitas vezes, quando ele chega na emergência, já tem uns 2, 3 dias de exacerbação. E ele já chega no quadro de moderado a grave, já assim. Aquele paciente que é leve, é difícil você pegar ele na emergência. Quando ele vai para a emergência, é porque ele já está um pouco mais moderado para grave nos sintomas, no severo. Entendi. Então, assim, é muito mais fator de risco para a insuficiência respiratória aguda mesmo, né? Sim, sim. Se a gente não tratar daquela forma adequadamente, ele pode evoluir. Porque, por causa daquilo, né? É muito difícil um paciente que ele é super controlado da asma, que usa a medicação, ele desenvolver um broncoespasmo mais severo. É mais aqueles pacientes que fazem uso do beta-2, não usam o anti-inflamatório, que é o corticoide inalatório. Então, ele remodela aquela via aérea dele ali, aquela musculatura, ela fica mais hipertrófica e ela tem uma dificuldade para voltar para o que era. Aquelas glândulas ali da parede, elas ficam mais hipertróficas também, se proliferam. Então, ele remodela aquela via aérea dele.
porque ele não tratou adequadamente. Então, quando ele já chega um pouco mais severo a moderado. E aí, esse paciente pode dar um pouquinho mais de trabalho para a gente conseguir tirar ele da crise. Entendi. Muito obrigado, doutora. Obrigado mesmo. Nada. Pessoal, não sei se alguém tem mais alguma pergunta para fazer para a doutora Laís. Doutora, tem várias mensagens no chat elogiando a sua aula, e depois dá uma olhadinha. Eu queria te fazer uma pergunta. Pode falar. Oi, Laís, parabéns pela aula. Oi, Cabral. Tudo jóia. Obrigada. Tudo bom? Antigamente, nas crises, acho que um pessoal que tem mais tempo formado, acho que ainda pegou o uso de adrenalina nos quadros graves de asma, em alguns momentos se fazia até inalatório, né? Como é que está essa relação da adrenalina hoje em dia com o aspecto da emergência? Pronto. A adrenalina, ela entra naquela parte da metilxantina, terbutalina e o salbutamol venoso. Ela entraria nessa área daí, quando o paciente, a gente já fez tudo que a gente podia, e mesmo assim ele não teve uma resposta adequada, você poderia, como medida de salvação extrema, fazer a epinefrina, a adrenalina subcutânea mesmo. Normalmente, a adrenalina inalatória, a gente usa algumas vezes que o paciente tem estridor, que é aquela obstrução mais alta, né? Traqueal, quando ele tem alguma coisa de epiglote, aí a adrenalina aí pode dar uma ajudada. Mas lá embaixo, no broncoespasmo, é medida de salvação, medida heróica, quando o paciente ele não responde a nada daquilo que foi feito anteriormente. Pode ser feito subcutâneo. Joia. Deixa eu ver Obrigado. aqui, tem uma pergunta. Nada, tem uma pergunta de Fernando. Na alta de um paciente com asma intermitente que procura urgência com crise de broncoespasmo, a prescrição de corticoide inalatório mais beta-2 de longa para casa é por quanto tempo? Pronto, Fernando. Então, é pelo tempo até dele voltar no pneumologista. A priori, o tratamento dos pacientes que exacerbam é de pelo menos 3 meses, no mínimo 3 meses de terapia otimizada. E aí, depois desses 3 meses, se ele ficou bem, a gente começa reduzindo dose do corticoide, tira o beta-2 de longa, vê como o paciente fica. Se ele ficou bem assim, a gente consegue suspender depois. Mas é de pelo menos, no mínimo, uns 3 meses de medicação. Joia. Se alguém tiver mais alguma pergunta e quiser fazer, a gente tem um tempinho. Senão a gente acho que pode deixar o pessoal descansar, né? Sim. Então, acho que é isso, doutora Laís, muito obrigada, agradeço todo mundo aí que esteve com a gente, doutor Cabral, né, Rodrigo Cabral, eu não consigo ver o nome de todo mundo, viu, gente, estou aqui no celular, teve Deisiane, que foi a nossa enfermeira residente, aí passou com a gente, Gladys, enfim, todo mundo aí, obrigada mesmo. Foi a primeira, né, reunião da urgência, a gente pretende fazer, o pessoal pretende fazer uma por mês aí, então é isso. Obrigada, doutora Laís, obrigada, eu que agradeço. pessoal. Tchau, pessoal, obrigada. Tchau.